Testando, 1, 2, 3. Testando. Tá working? Testando, 1, 2, 3. You just turn the screen off. Oh, I just turned it off. As long as it's on, you watch the video that you all because you come out with not yet. It's actually. Oh, you didn't send the link. Yeah. Oh, love
Boa noite, irmãos. Tão bom estar com vocês novamente. Tem que ver a vantagem, né? Mesmo que estamos nessa situação, pelo menos os irmãos não ficaram molhados. Está chovendo aqui, então vocês estão bem quentinhos, secos nas suas casas. Vamos cantar, louvar ao Senhor e cantar número 154. Você acredita na palavra de Deus? Diga amém. Amém. Tem tantas promessas na palavra de Deus, né? Eu achei um aqui, tem vários. Mas sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então nós salvos não precisamos preocupar até, o que nós vamos fazer, se não, até em situação de empregos, Deus vai cuidar de nós, Ele nunca vai nos deixar, nem nos desamparar. Então vamos cantar número 154, firme nas promessas, número 154 do cantor cristão. Vamos cantar bem animados, cantem também nas suas casas, louvem ao Senhor, número 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Nunca vamos deixar circunstâncias tirar os nossos olhos de Cristo e de suas promessas. Amém. Amém e boa noite. Eu fico pensando, quem descansou esta tarde? Quem precisava descansar, né? Eu tentei, eu e Laribel, mas o sonho não bateu, não. Eu fiquei acordado, eu estou até aqui de descansar, gente. Boas notícias para todo mundo. A cantina está aberta após o culto. Então, eu sei que nós vamos aproveitar, né, gente? Então, mas essa é boas notícias para nós. Cuidado que as pessoas vão aparecer. É verdade, pode aparecer, né? Vai ser bom ver outros seres humanos, né? Ok, nós vamos começar com oração, mas tem alguns pedidos que foram mencionados hoje de manhã e nós pedimos suas orações. Eu mencionei da amiga de Dona Magdalena, chamada Dona Traudi, e ela tem um filho, Mauro. Ele tem câncer, ele é um adulto, né, um homem, ela está cuidando dele e ele não está bem, então Magdalena entrou em contato com a gente, muito triste, e ela pediu oração por essa família. Lembra eles em oração. Também lembra em oração o irmão da Rita. Rita tem um irmão, Davi, e ele está internado nesses dias. Orem pela recuperação dele, fisicamente, espiritualmente. Lembra ele em oração. Também Bruno tem um amigo chamado Leandro, que se encontra doente, e orem por ele também. Sônia levou um tombo nesses dias, né? Caiu nas escadas, graças a Deus que não foi pior. Ela foi ao hospital para tirar raio-x, nada foi quebrado, mas ela está com dor, recuperando em casa. Lembra a Sônia em oração. Também nós devemos orar por a Lina, Dona Lina. Ela pediu oração, ela ainda está com dor na boca, na cirurgia que foi feita um tempo atrás, e ela pediu oração. E também pela família de Michel, irmão Michel, família no falecimento do tio dele. O nome deles era Rubens, e ele faleceu esta madrugada. Lembra esta família em oração. E por último, vamos orar uns pelos outros. Orar por nossa saúde, orar por nossa proteção, orar pelo país, orar pelo presidente. Nós devemos ser um povo de oração. Eu acredito de todo o coração. Às vezes nós ficamos meio tristes, né? Meio caídas. Daí nós lembramos, olha gente, nós temos o Senhor. Deus tem cuidado de nós. Vamos olhar para Ele. Então vamos fazer disso, não apenas nesse momento, mas vamos fazer disso todos os dias. Vamos ser um povo de oração. Oremos. Pai, nós oramos por esses pedidos que foram mencionados, o Mauro, pai, que está com câncer. Nós não sabemos nada sobre a vida espiritual dele. Tomara que ele seja salvo, pai. Também oramos pelo problema físico dele. Por Davi, nós oramos por este irmão da Rita. Senhor, ela tem pedido oração por ele, pediu oração de nós, e nós clamamos a Ti em favor dele. Também por este seu Leandro, que Bruno conhece, amigo dele. Por Sônia, Pai, ajuda ela a recuperar, que logo ela não sente dores, que ela possa voltar de ficar 100%. Ajuda dela, Pai, na recuperação dela nesses dias. Também por Lina, Senhor, nós oramos e pedimos para o Senhor tirar essa dor, desconforto que ela tem na boca dela, que ela possa sentir logo melhor, Pai. Conforta a família do irmão Michel no falecimento do tio dele, Senhor. Nós oramos pela família, que o Senhor possa realmente confortá-los e lembrar todos nós da brevidade da vida. Também, Senhor,
lembramos uns aos outros, Senhor. Nossa querida família que está nos assistindo em casa, esteja com eles, Pai. Guarde eles. Nós oramos pela saúde deles, especialmente, mas não unicamente, mas lembramos nossos irmãos idosos, né, que Dona Magdalena, seu Fábio, e até eu e outros da nossa igreja, Pai, nós possamos ter a proteção do Senhor, a saúde do Senhor, Pai, nosso desejo, Senhor. Nós oramos por isso. Tem muitas pessoas no mundo que têm problemas e têm preocupações e medo, e eles nem sabem orar, não tem nenhum Deus com quem eles poderiam orar, mas nós temos o Senhor, e nós clamamos a Ti, esperando algo de Ti, Senhor. Também, Senhor, abençoe a continuação desse culto, que o Senhor possa usar a Tua palavra, a música especial, tudo para confortar, encorajar nossos corações. Nós pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pegar os nossos cantores e cantar número 317. Cristo é o nosso abrigo no temporal. Estava pensando em mais um versículo que fala que no mundo tereis aflições, isso é um fato, mas daí a segunda parte diz, mas tem de bom ânimo. Então nós devemos estar animados, por quê? Porque eu venci o mundo, Cristo disse. Então, graças a Deus, Ele venceu o mundo, então Ele é o nosso abrigo no temporal, não importa o que estamos passando, Ele vai cuidar de nós. Então vamos cantar número 314 do cantor cristão. Refúgio Cristo sempre dá, refúgio sim de todo mal. Quem nele crer escapará de tudo quanto é infernal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal. No temporal, no temporal, sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, e guarda-nos de todo mal. Embora ruja o temporal, eu sei que não me alcançará. Seguro estou no vendaval, abrigo meu Jesus será. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, e guarda-nos de todo mal. Enfim o mundo gozará, bonança após a inquietação, pois só Jesus concederá sossego e paz ao coração. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, e guarda-nos de todo mal. Amém. Amém, boa noite a todos. Eu não tenho muitos anúncios, porque não tem muita coisa acontecendo, infelizmente, né? Mas vamos estar de volta quarta-feira, às 7h30 da noite, o culto vai começar, e um pouco antes disso, é só ficar lá ligado, você vai receber o link, e daí nós vamos ter nosso culto às 7h30 da noite, tempo de oração, tempo de estudo bíblico. Pelo jeito, o pastor Temo vai terminar Apocalipse online, né, vai ser. Mas quem poderia imaginar que seria assim que ele terminaria Apocalipse, né? Ninguém de nós tinha essa revelação antes, né? Mas na quarta-feira nós sempre lembramos pedidos de oração. Então, se alguém tiver ao longo desses dias algum pedido, pode mandar para a gente vai mencionar no culto, e dependendo do número de pedidos, as necessidades, a gente pode compartilhar também com os irmãos, mandando uma mensagem. O irmão Luiz Henrique tem a lista e ele pode mandar, né, os contatos se a gente tiver outros pedidos. Mas pode ficar à vontade de se comunicar e vamos estar orando uns pelos outros. Eu lembrei deste versículo que está um pouco difícil da gente cumprir esses dias, em parte, né? Mas nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. Não deixando
a nossa mútua congregação, como é costume da grande maioria aqui. Porque, só estamos nós aqui firme, né? No nosso lugar. Dispensamos até o guarda, porque nossos carros estão para dentro, então não precisa guardar, né? Mas, infelizmente, porque somos forçados, né? Porém, nós estamos reunidos em espírito, né? Nós estamos juntos no mesmo propósito de obedecer a palavra de Deus. A segunda parte, nós podemos continuar praticando também. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então vamos continuar, um encorajando o outro no Senhor, nos animando mutuamente, e em breve nós poderemos estar juntos. E eu estou já imaginando, esse primeiro culto, vai ser difícil de impedir os irmãos de falar oi um para o outro, 2 metros de distância, eu estou imaginando, né? Pastor, vamos cantar bênção sobre bênção. Acho que já tem uma música, né? A bênção sobre bênção, né? E daí faz assim, um para cada um bênção, não vai dar, né? Uma irmã mandou mensagem hoje, ela falou que ela mal pode esperar para vir para a igreja e quer abraçar todo mundo, né? A gente põe capa de chuva, lava em álcool gel, né? Algum jeito a gente vai dar e Deus vai nos guardar. Vamos orar, daqui a pouco vamos ouvir uma música especial, vamos ouvir a palavra de Deus, nossos corações estejam preparados para isso. Senhor, nós te louvamos por nos dar a oportunidade de nos reunir na sua presença mais uma vez. Pedimos que abençoe cada irmão que está agora acompanhando a transmissão desse culto. Eu sei que cada família representa muitas necessidades, e se nós dermos lugar, todos nós podemos ter preocupações nos nossos corações, pensando em tudo que estamos vivendo, mas a sua palavra nos manda e nós não nos preocuparmos, mas entregarmos tudo na sua presença, ó Pai, que realmente venhamos a fazer isso, lembrando que o Senhor nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar, conforme a tua palavra, o Senhor mesmo nos prometeu, Pai. Abençoe, daqui a pouco vamos ouvir a tua palavra, ajuda o pastor Tim a explanar a palavra do Senhor. Eu sei que vai ser uma bênção para cada um de nós. Colocamos tudo em suas mãos e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Esse hino aqui é baseado em Isaías 26, os versículos 3 e 4, e diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quando a vida está tão dura e então me sinto só, eu lanço os meus cuidados a Jesus, o meu Senhor. Eu encontro plena graça nas promessas do Senhor. Sua vida deu, mais vivo está como meu intercessor. Jesus é o Senhor e com poder o mar pode acalmar, pois sussurrando haja paz, a luz volta a brilhar. Com a palavra do meu Salvador, o medo se desfaz, pois seguro estou com meu Senhor, tenho paz perfeita, paz. Eu vou procurar por almas para falar do seu amor. Por Cristo habilitado, vou segui-lo aonde for. No caminho em que sigo, o Senhor à frente está. Posso descansar no Salvador, paz perfeita me dará. Jesus é o Senhor e com poder
o mar pode acalmar, pois sussurrando haja paz, a luz volta a brilhar. Com a palavra do meu Salvador, o medo se desfaz, pois seguro estou com meu Senhor. Tenho paz, perfeita paz. Jesus é o Senhor, e com poder o mar pode acalmar, pois sussurrando haja paz, a luz volta a brilhar. Com a palavra do meu Salvador, o medo se desfaz, pois seguro estou com meu Senhor. Tenho paz, perfeita paz. Amém. Jesus é o Senhor. O seu irmão acredita nisso? Ele está em controle, como nós dissemos. Quando o pastor David estava cantando, eu fiquei tocado por uma razão talvez um pouco diferente que talvez você ache, mas eu fiquei pensando nesse mundo. Ouvimos hoje de manhã o pastor falando sobre perigos, né, imortalidade aí fora. Daí eu fiquei pensando no medo que esse mundo tem, e principalmente o maior medo, o medo de morrer. Todo esse pânico que nós estamos vendo, que pessoas têm medo da morte. E, obviamente, assistindo a mídia, vendo notícias sobre isso dia e noite, pessoas foram lembradas da sua mortalidade. Daí, duas coisas que me veio à mente. Primeiramente, como a segunda estrofe disse, né? Vamos levar as boas novas aos perdidos. Amém? Vamos ser mais ousados em falar do evangelho, das boas novas, que Cristo salva, que eles podem ter a vida eterna, né? Não precisam ter medo da morte. E a segunda coisa, nós devemos ser mais ousados, né, em fazer isso, né? Vamos lembrar disso. Boa noite. Tá meio fraco, né? Deixa eu falar de novo. Boa noite. Eu acho que estou ouvindo alguns falando aí de casa, né? Nós sentimos falta dos irmãos, mas o pastor Jesus disse que não estavam conosco e alguém escreveu lá, acho que foi o irmão Giovanni, pastor Jesus. Nós estamos sim, né? Estamos sim. E graças a Deus nós estamos unidos aqui nesse momento, ao vivo. Erros e tudo, né, pastor David, na música, mas a gente tira na edição, né? Não tem nem edição, isso é ao vivo mesmo, mas nós queríamos fazer isso para nós termos esse tempo juntos, reunidos como povo de Deus, nossa igreja. Isso é muito importante para nós. Não é a mesma coisa do que estar fisicamente presentes, mas é uma boa coisa temporária para nós fazermos, graças a Deus por isso. E eu vou hoje continuar em Colossenses capítulo 3, com o nosso estudo de Colossenses 3. Eu falei para o meu pai que eu pensei, né? Eu queria trazer uma mensagem de conforto e tudo mais, mas a Bíblia não é só conforto, né, irmãos? Nós temos que pregar todo o conselho de Deus. Se você está precisando de conforto ainda, de um encorajamento, então ouça a mensagem de hoje de manhã novamente. Mas a palavra de Deus é sempre um conforto para nós, e nós temos que ter certeza que até nós voltarmos e estarmos juntos, que todos estão andando com o Senhor e fazendo certo na sua vida. Isso é muito importante. Nós continuarmos estudando a palavra de Deus e estando na presença do Senhor e crescendo no conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Nosso querido Pai, pedimos que o Senhor fale com nossos corações essa noite, a nós estudarmos a Tua palavra. O Senhor tem algo para dizer para nós hoje, nesse livro de Colossenses, que é a Tua palavra. Eu peço, Pai, que o Senhor me ajude a transmitir a mensagem, que cada um possa ouvir, estar atento e que possamos tirar coisas de nossas vidas que não honram, que não agradam ao Senhor e sermos verdadeiramente cristãos em nossa maneira de viver. Ajuda-nos, Senhor, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos que Cristo é a nossa vida.
Cristo é tudo para nós. Colossenses, aliás, o livro de Colossenses fala disso. Ele é resposta para doutrinas falsas, ele é resposta para filosofias falsas, ele é resposta para religião falsa. Nós não temos uma religião, nós temos um relacionamento pessoal com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, e nós estamos nele, ele é nosso substituto, pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós estamos lá com ele, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, ele habita em nós, e ele é a nossa vida. Por causa disso, nós vimos no capítulo 3 que nós devemos buscar as coisas que são de cima. Nós devemos pensar nas coisas que são de cima, porque Ele está lá. Ele, a nossa vida está lá. Nós estamos lá com Ele, então buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Daí nós vimos a semana passada que isso também nos leva a mortificar as coisas de baixo, coisas... Aqui diz, os nossos membros que estão sobre a terra, seja a fornicação, impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Nós devemos matar essas coisas em nossas vidas, como vimos a semana passada. Agora nós estamos nesse tempo que é chamado de isolamento social. Isso vai ser algo para nós contarmos para os nossos netos um dia, né, se Cristo não voltar. Passamos por esse tempo de isolamento social. Mas nós estamos mais preocupados como igreja quando nós voltarmos de não termos pecados sociais em nosso meio. Isso que nos preocupa, que preocupa ao Senhor. Sabe, nesses dias que todo mundo está com medo e falando sobre lavar as mãos, Jesus estava muito mais preocupado, não com o que vem de fora para dentro, mas o que vem de dentro para fora. Eu estava pensando em Mateus capítulo 15, quando aqueles malandros, os fariseus, chegaram para os discípulos de Jesus, eles ainda não tinham coragem de atacar Jesus diretamente, então eles atacaram os discípulos. Em Mateus 15:2, eles falaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Agora, Jesus não tinha nada errado, nada contra, né, lavar as mãos. Ele não estava falando aqui simplesmente de uma lavagem normal das mãos, tirando germes e tudo mais, mas era uma lavagem cerimonial. Eles achavam que quando você voltava do mercado, onde tinha gentios, né, pessoas não judeus, devia até tomar banho, né, fazer uma lavagem cerimonial para se limpar dessa impureza moral do mundo, etc. Eram hipócritas, Jesus provou isso, mas Jesus falou mais para frente no versículo 11, ele respondeu essa pergunta, ele disse: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Ele estava preocupado com o que estava no coração dessas pessoas, e que saía da boca deles, porque nós sabemos, Jesus disse que o coração fala do que está cheio o coração, a boca fala, né, do que o coração está cheio. Então, isso achei interessante esse versículo 12 depois. Acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe. Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Coitados dos discípulos, né? Eles são como muitas pessoas hoje em dia, covardes muitas vezes. Esse é um dos argumentos que eu menos gosto de ouvir, gente. Até do nosso presidente. Pessoas falam, ele não devia falar assim. Para de se preocupar com a forma que pessoas falam e responda o que ele diz. Mesma coisa com Jesus aqui. Eles não gostaram do que você falou, mas ele falou a verdade ou não? Isso que eu quero saber. Jesus não estava preocupado com isso. Mas mais para frente, Jesus disse no versículo 18, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhas e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Está falando moralmente, obviamente. Está falando, obviamente, se você comer veneno, né, você vai matar seu corpo. Mas ele estava falando de contaminação moral. Não era lavar as mãos, uma cerimônia, era o que sai da boca, que mostra que está no coração. Essas coisas, né, fornicação, adultérios, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isso que preocupa Jesus Cristo. Isso no nosso trecho, nós vamos ver, nós vimos na semana passada, pecados que são considerados pecados da carne. Que pessoas
com razão, acham terríveis, nem são, e na verdade esses pecados da carne acabam destruindo a pessoa, o testemunho da pessoa, o corpo da pessoa. Pode levar até a morte, muitas vezes leva à morte, mesmo até física, e vai destruir a sua vida, com certeza. Mas esses pecados aqui, de âmbito social, digamos assim, né? São pecados respeitosos, são pecados que igrejas estão cheias, que esses pecados aqui são os mais capazes de destruir uma igreja, de destruir uma comunhão entre os irmãos, com certeza. E nós temos que, como salvos, como pessoas que nasceram de novo, como vamos ver aqui, que ressuscitaram com Cristo, quer dizer, em posição, nós estamos lá no céu com Cristo, nós ressuscitamos com Ele. Somos salvos. Nós devemos nos despojar dessas coisas. Veja o versículo 8 aqui em Colossenses 3. Mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, despojai-vos, tirai como uma roupa velha, suja. A ideia aqui é quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele deixou para trás os lençóis, as vestes da sepultura. Quando Pedro entrou no túmulo, ele viu no chão os seus lençóis. Quando Jesus saiu do túmulo, ele deixou aquelas coisas sujas lá. Mesma coisa quando Lázaro saiu da sepultura, Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir. Tira essas roupas do túmulo dele. Nós não temos mais necessidade dessas coisas nas nossas vidas, porque nós ressuscitamos com Cristo. Nós não temos lugar para essas coisas, não devemos ter lugar para essas coisas. Como Paulo disse em Romanos capítulo 6, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, por isso nós devemos viver isso na prática, o que nós temos em Cristo Jesus. Praticar a nossa posição. Como ele disse ainda em Romanos 6, nós devemos considerar-nos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E ele está dizendo aqui para nós tirarmos, como uma roupa velha, suja, não tem lugar para isso na minha vida. O que? A ira. O que é ira? Tem uma ferramenta muito boa de estudo bíblico que chama-se dicionário. E o dicionário disse que ira é um intenso sentimento de ódio, de rancor, geralmente dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto, etc. O rancor generalizado em função de alguma situação injuriante, fúria, indignação, etc. Ira, bravo com pessoas, carregando rancor no seu coração, ficando irado e bravo. Deus, ele fica irado, inclusive nós vimos isso nesse capítulo, versículo 6, que Deus se ira com essas coisas que nós vimos, que está na vida de pessoas, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele tem o direito de se indignar, de estar irado, de julgar pecado, mas a ira dele é santa, porque ele é santo, ele é justo. Existe também uma ira justa, uma ira correta até na nossa vida. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você vê o seu filho, né, batendo na mãe dele com uma vara na cabeça da mãe, então você fala, oh filhinho, não faça isso, papai não gosta. Você é um pai mole, e ainda por cima está na hora do seu filho ver um pouco de ira, né? Ira santa, ira justa de um pai. Nós devemos ser zelosos pelas coisas de Deus, né? Ficar irado contra erro, contra mal, né? Contra pecado e tudo isso, até em nossas vidas. Mas a maioria da nossa ira não é ira santa, infelizmente. É ira que vem porque as coisas não estão acontecendo da forma que nós queremos que aconteça, da forma que eu quero. Falta de confiança em Deus, revoltado com pessoas e situações, mostra uma falta de confiança, de fé em Deus. Ira devemos tirar da nossa vida. Até nesses tempos, às vezes, de incerteza. Inclusive, eu vi hoje o presidente falando que
aumentou muito os casos, não sei se vocês viram isso, aumentaram muitos casos de violência doméstica esses dias. As pessoas estão em casa, iradas, e está perigoso. Espero que isso não esteja acontecendo em nossas casas, por isso estamos estudando Colossenses 3, irmãos. Jogue fora a ira do seu coração, isso não convém a pessoas que ressuscitaram com Cristo. Tira como roupas sujas. Cólera, o que é cólera? É um sentimento de violenta oposição contra o que revolta, escandaliza, molesta ou prejudica. Intensa raiva, facilmente provocável. Isso diz o dicionário, né? Uma atitude de você estourar, vem de ira no seu coração também. Cólera, uma atitude constante de bravura, bravo com tudo e com todos. Irmãos, isso não convém a santos em Cristo Jesus. Isso não convém a pessoas que pertencem a Cristo. Tira isso do nosso coração. Nós todos temos que cuidar disso. Às vezes nós ficamos irados até antes do culto. O pastor David estava falando comigo. Ele falou, sabe, eu vou ser bem positivo agora, né? Chega de reclamar dos governos e tudo mais. Nós vamos ser positivos, ele disse. Porque não é bom. A Bíblia até diz em Salmo 37... Não te indignas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam mal, porque cedo serão ceifados. Até a gente vê as notícias, a gente fica revoltado com coisas. Calma, né? Isso não convém a quem pertence ao Senhor. Devemos confiar no Senhor. Ira, cólera, como aquele homem que era rabugento, bravo. Então os meninos malandrinhos resolveram, quando ele estava tirando o cochilo, eles colocaram queijo bem fedido no bigode dele, né? Passaram o queijo Limburg. E ele acordou e começou a cheirar a sala. Ele disse, essa sala fede. Daí ele continuou cheirando, ele saiu para outro aposento da casa. Essa sala aqui fede, esse quarto fede, a sala fede. Daí ele começou a cheirar por toda, essa casa fede. Daí finalmente ele foi para a rua, abriu a porta, cheirou e falou assim, o mundo fede, né? E essa é a atitude de muitos. O mundo fede, tem esse espírito de raiva, de rancor, de bravura. E nós como salvos, nós que ressuscitamos com Cristo, se ressuscitasses com Cristo, ele disse, despojai-vos dessas coisas, tirai essas coisas da sua vida. Como nós tiramos um vestimento sujo. Malícia, de acordo com o dicionário, é uma aptidão ou inclinação para fazer o mal, especialmente para prejudicar por vias indiretas. O pastor José às vezes fala disso, né? Ele não aguenta aquela agressividade passiva, não é isso? Quando pessoas fingem que são bonzinhos, mas eles estão te dando uma facada, né? Isso é agressividade passiva. Prejudicar por vias indiretas, maldade. Existe isso. Lembre-se, irmãos, ele está pregando isso, ele está escrevendo isso para crentes, para irmãos na igreja. Isso não deve existir entre nós. Isso é o contrário de alegrar-vos com os que se alegram e chorar com os que choram. Pessoas que têm essa malícia, eles choram com os que estão se alegrando, né? E eles se alegram com os que estão chorando. Eles não se alegram com as outras pessoas. Falam coisas que cortam, mostrando que tem inveja no seu coração. Pode chegar para Maria, tudo bem? Como vai você? Daí chega outro, oi, tudo bem? Gente, isso é maldade, isso é coisas terríveis que nós demonstramos em nossas vidas. Mostra que você tem inveja, ou rancor, ou falta de entregar tudo para o Senhor. Mas fulano me fez mal. Você já resolveu com fulano? Sim, então entregue nas mãos do Senhor. Tire qualquer malícia do seu coração, algo que vai destruir não só a igreja, mas vai destruir a sua vida, meu irmão e minha irmã. Maledicência, falar mal, de acordo com o dicionário, ação ou hábito de dizer mal dos outros. Difamação, detração, quer dizer, menosprezar pessoas, maldizer, fofocar seria. Um comentário maldoso, uma difamação, uma injúria. É falar mal dos outros. É falar mal de alguém, de outro irmão da igreja, para outra irmã, outro irmão da igreja.
fazer eles pensarem mal daquela pessoa, mesmo se for verdade. Eu pergunto, é necessário? É necessário, eu preciso falar, por quê? Eu vou dizer uma coisa, se alguém vem falar uma coisa para mim, de um irmão ou irmã, a primeira coisa que eu vou dizer, então vamos resolver. Amém? Vamos resolver. Se tem algum problema, então ou resolva ou cale-se. Porque Deus diz que nós devemos tirar maledicência da nossa vida. Nunca falar de outra pessoa, por envolver outra pessoa também. Eu quero que você pense mal dele. Não, ou você resolva com aquela pessoa, ou você se cale e seja um bom cristão. E não adianta esconder atrás de palavras espirituais como, vamos orar por fulano por causa disso, aquilo. Isso é ridículo, né? Não faça isso. Maledicência. Tira como uma roupa suja que Deus não quer que você tenha e eu tenha nas nossas vidas. E daí ele fala sobre palavras torpes da vossa boca. Acredita que tem uma turma, um grupo de cristãos hoje em dia que está na moda falar palavrões. Verdade? Porque não tem nada errado. Eles se chamam cristãos e falam, vamos falar palavrão. Onde eles tiraram isso da Bíblia? Minha Bíblia fala o contrário, que devemos tirar palavras torpes da nossa boca aqui. Tire palavras torpes da vossa boca, seja palavras vulgares, seja palavrões, seja coisas indecentes. Eu tenho que falar assim, porque homem fala assim. Não. Cristão não fala assim. Foi ridículo, porque aquele pastor que nós ouvimos na nossa conferência missionária algumas semanas atrás, né? Parece que foi anos atrás agora. Ele estava contando sobre tantos pecados, nós já comentamos com irmãos, né, que tem igrejas, né, a gente ficou meio chocado, né? E daí ele falou que ele levou o filho dele uma vez, o filho pequeno, ele queria que o filho dele ouvisse um pregador, que ele achou que ia ser bom para o filho dele ouvir. Eles sentaram lá na frente para ver esse pregador, uma igreja grande. Ele falou que do púlpito o pastor falou besteira, né? E o filho dele, eu nem lembro o que o filho dele falou, mas falou alto, falou, pai, o que ele disse, né? Nós ficamos pensando, que pastor é esse que falou besteira do púlpito, gente? Não dá para imaginar uma coisa dessas, mas pelo jeito existe aí afora. Mas não deve haver entre nós palavras torpes da nossa boca. Fale para qualquer pessoa que se chama crente em Jesus Cristo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Esse é o próprio livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 3. E ele fala no versículo 9, para nós não mentirmos uns aos outros. Irmãos, eu estou cansado de mentira. Esse mundo está cheio de mentira. Você não sabe em quem acreditar. Fake news, né? Eles falam, mas não é só fake news, é mentira mesmo. Mentira. Eu ouvi de um pastor, uma vez que estava pregando e disse... Estava pregando sobre Ananias e Safira e como eles foram mortos porque mentiram ao Espírito Santo. Daí esse pastor disse, se Deus matasse pessoas hoje por mentir, onde eu estaria hoje? Daí os membros da igreja olharam para o outro e deram uma risadinha, né? Olharam para o pastor, mas logo acabou as risadinhas quando o pastor completou. Eu estaria aqui pregando para uma igreja vazia. Pense nisso. Eu espero que não é o nosso caso, irmãos, né? Mas é muito feio. É muito errado. É um grande pecado mentir. Por favor, e de fato existe no nosso meio. Eu não vou falar que eu vi recentemente, que graças a Deus eu não vi, mas já ouvi, né? Mentiras, né? Seja falando para um filho, filho, isso vai acontecer quando não é verdade, ou tentando agradar alguém por falar algo para simplesmente conseguir alguma vantagem, seja nos negócios, seja se safar de alguma coisa, conseguir alguma vantagem, mentir. Nós temos que ser pessoas da verdade. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. Nós somos pessoas da verdade. Então, mentira não pertence ao velho homem. Por quê? Pois, versículo 9, que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento
segundo a imagem daquele que o criou. Nós vamos terminar com esse versículo. Nós falamos para nos despir dos pecados sociais e vamos nos renovar. Renovai-vos pelo conhecimento de Cristo. Ele disse aqui que nós já nos despimos do velho homem. Então isso é uma coisa do passado. Quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador, a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. O velho homem que estava no velho Adão, corrompido, que ia morrer, esse é passado. Nós estamos em Cristo, o novo homem. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso é uma coisa que aconteceu no passado. Ele está falando para crentes aqui, para salvos. Já vos despistes do velho homem. Você é salvo? Não sei quem está ouvindo nossa transmissão. Você já pertence a Cristo, você já colocou a sua fé em Cristo Jesus, tem certeza da vida eterna por confiar não na nossa igreja, não em nossa religião, mas nessa pessoa, Jesus Cristo, que foi morto por seus pecados, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo lá no céu. E ele habita em todos aqueles que colocaram sua fé nele como seu único e suficiente Salvador. Quem fez isso já se despiu do velho homem com os seus feitos, né? E se vestiu do novo. Isso foi um ato, isso foi algo que aconteceu. Uma crise, vamos dizer assim. Uma conversão da nossa salvação. Mas essa conversão, essa crise da salvação, digamos assim, nos colocou em Cristo. Nós estamos lá, se já ressuscitasses com Cristo. É isso que o capítulo 3 diz. Mas isso nos leva a um processo chamado santificação. Nós já estamos em Cristo, nós somos salvos, mas na prática, ainda aqui, enquanto estamos aqui nesse corpo corrompido, um dia vamos estar com Ele, com novos corpos, daí vamos ser 100% como Cristo. Mas nesse momento nós estamos devemos estar nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. É isso que ele disse, vos vestistes do novo, que faz o quê? Esse novo homem, ele se renova. Agora, esse se renova aqui está no presente, se renova. É uma coisa constante, é uma coisa diária, para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse novo homem, diz Efésios 4:24, é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse homem que é segundo Deus. Paulo disse que ele, no exterior, ele se corrompia, mas no interior ele se renovava de dia em dia. Nós cantamos aqui aqueles corinhos, ser como Cristo, ser como Cristo, quero ser como Cristo. Sim, esse é o nosso alvo, essa é a imagem que nós estamos almejando, ele é o nosso alvo. Mas como nos renovamos? Como nos renovamos diariamente no nosso homem interior? Está escrito aqui, para o conhecimento, pelo conhecimento. Ele falou isso no capítulo 1 desse livro de Colossenses, versículo 9. A oração deles para esse povo é que eles fossem cheios do conhecimento da sua vontade. Ele disse também no capítulo 2, versículo 2, que eles tivessem, a oração dele é que eles tivessem as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. O maior alvo da vida do apóstolo Paulo era conhecer Cristo, mais e mais e mais. Ele disse em Filipenses 3:10, para conhecê-lo. Um dos meus versículos favoritos, né? Romanos 12, 1 e 2. Como somos transformados, não conformados com esse mundo, mas transformados como? Pela renovação do nosso quê? Entendimento. Como diz Efésios, devemos nos renovar no espírito da nossa mente. É por conhecer mais e mais de Cristo na palavra de Deus. É assim que somos transformados, irmãos. Diariamente, na imagem de Cristo. 2 Coríntios 3:18, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, aproveite esses dias para estar na palavra de Deus. Aproveite esses dias para andar com o Senhor em oração,
lendo a palavra, estudando a palavra, deixando a palavra não só entrar por um ouvido, né, sair pelo outro, mas transformar as nossas mentes, o nosso entendimento, para nos transformar mais e mais na imagem de Cristo. Daí não vai ter ira, não vai ter cólera na nossa vida, não vai ter mentira, não vai ter malícia, maledicência, tudo isso que nós vimos hoje, nós vamos parecer mais com Cristo. Maravilhoso. Porque na igreja, lembre-se, nós representamos Cristo nessa terra. No versículo 11, eu falei que era 10, mas é 11 que vamos terminar. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão. Não era religião judaica ou gentios, ou judeus ou não judeus, ou bárbaro. Está falando de culturas aqui, na época, os que eles mais desprezavam, que não tinham cultura, os bárbaros, mas pior ainda, os citas, eram piores do que os bárbaros. Dizem que muitos de nós de pele mais branca, né, Caucasians, né, que eles dizem, vieram dos citas, né, eram pessoas violentas, bravas, né, os citas ainda. Tinha citas que eram salvos aqui na igreja em Colossenses. Servo ou livre, não importa a classe social, não importa a classe econômica, Cristo é tudo em todos. Ele é o catalisador que nos une, irmãos. Nós somos um em Cristo. Tem americanos aqui, brasileiros. Nossa igreja é muito interessante, tem todo tipo de profissão, mas nós nos reunimos, nós somos uma família, um corpo em Cristo. Cristo é tudo em todos. Essa é a ênfase desta epístola. Nós somos perfeitos nele, diz o capítulo 2, versículo 10, que é a cabeça de tudo, de todo o principado e potestade. É Cristo. Cristo é a nossa vida. É Cristo, não é Cristo e minha religião, Cristo e caridade, Cristo uma posição, Cristo e isso aqui. É Cristo. Ele é a nossa vida. Para que em tudo, diz o capítulo 1, ele tenha a preeminência. Vamos viver como verdadeiros filhos de Deus essa semana. Vamos viver como pessoas que ressuscitaram com Cristo. E tirar essas coisas da nossa vida. E daí quando nós voltarmos, eu espero que logo vai ter uma paz e harmonia. Nós vamos continuar tendo paz e harmonia em nosso meio. Sem essas coisas aqui. Essas coisas aqui vão destruir a nossa igreja. Amém? Mas que nunca aconteça aqui. Deus abençoe a cada um. Obrigado. Amém. Vamos aproveitar esses dias em casa, forçados, mas é um tempo de pôr em dia nossa leitura bíblica, nosso tempo com o Senhor. Não vamos ter desculpa de não orar, de não ler a Bíblia. Eu estava pensando quando o pastor Tim estava ensinando que o Senhor disse, né, em Salmo 66, se eu atender iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu quero ter resposta de oração e vamos aproveitar esses dias para fazer uma limpeza em nossas vidas. Vamos tirar qualquer coisa que nós sabemos que não agrada a Deus e vamos buscar as coisas que são de cima. Vamos pensar nas coisas eternas, as coisas que têm valor eterno. Que vocês possam ter uma semana maravilhosa no Senhor. Fiquem os olhos fitos em Cristo. Chega perto dele, né? Passa tempo em oração. E tempo de ler a Bíblia. Passa tempo orando juntos em sua família. Que Deus possa continuar abençoando nossa amada igreja e nosso ministério. Pai, nós te agradecemos por esse dia de hoje. Continuamos todos nós te servindo. Ajuda-nos durante essa semana, Pai, ficarmos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Senhor, perdoe-nos por nossos pecados. Ajuda-nos a ver essas coisas que poderiam aparecer em nossas vidas e não nos desculpando, dizendo, bom, né, todo mundo tem. Não, Pai, nós temos que ter vidas puras,
vasos limpos para te agradar nossa maneira de viver. Nós pedimos tua ajuda durante essa semana. Protege-nos, Senhor. Opera em nosso favor. Nós oramos pela situação. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa semana até quarta-feira, Deus permitindo. E se alguém tiver um pedido de oração, não hesita de mandar para pastor Josias e nós vamos orar com respeito dessas necessidades. Boa noite.